Meus irmãos e irmãs, neste domingo a palavra de Deus pede de nós duas atitudes. Primeira atitude, abrir o coração para Deus. Essa é a primeira atitude que a palavra de Deus nos pede neste domingo. Abrir o coração para Deus. Jesus diz no Evangelho: tem pecados, blasfêmia, que serão perdoados. Mas quem pecar, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Terá essa culpa eterna. Meus irmãos e irmãs, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É nós fecharmos o coração para Deus. É nós fecharmos o coração para a ação do Espírito Santo em nós. Este é o grande pecado que não tem perdão. Não porque Deus não quer nos perdoar, mas é porque nós estamos nos fechando para a ação de Deus na nossa vida. O Evangelho de hoje nos mostra dois grupos de pessoas. Um grupo que se abriu para Deus, acolheu Jesus, se abriu para a ação do Espírito Santo, representado pelos 12 apóstolos, representado por outros seguidores. Mas um outro grupo que se fechou, os mestres da lei, os concidadãos de Jesus, que chegaram até a acusar Jesus. Ele faz milagres em nome de Beelzebu, ele age em nome do demônio. Eles fecharam o coração para Deus. Eles fecharam o coração para não acolher Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, primeiro convite, primeira atitude que a palavra de Deus pede de nós: abrir o coração para Deus. Deixar Deus agir na nossa vida. Não é o nosso orgulho, não é o nosso ódio, não é a nossa arrogância, não é a nossa intriga, não é a nossa falta de perdão, não. É deixar Deus agir. E quando Deus age, nós vamos guardando dentro de nós é o amor. Nós vamos guardando dentro de nós é a justiça, é o perdão, é a paz, é a prática do bem. Segunda atitude que a palavra de Deus pede para nós neste dia, nesta noite: sejamos obedientes a Deus. Obediência a Deus. A palavra de Deus deste domingo nos mostra também dois grupos de pessoas, dois tipos de atitude. A atitude daqueles que foram desobedientes, mas a atitude daqueles que foram obedientes. A primeira leitura do livro do Gênesis nos mostra a desobediência de Adão e Eva. Nos mostra a desobediência do homem e da mulher, que desobedeceram à ordem de Deus. Meus irmãos e irmãs, quando nós desobedecemos a Deus, o pecado entra na nossa vida, o pecado entra na nossa família, o pecado entra no nosso coração. Muitas vezes nós julgamos Adão e Eva por terem desobedecido a Deus. Mas quantas vezes hoje nós fazemos a mesma coisa? Nós comemos o fruto proibido da arrogância, o fruto proibido da prepotência, o fruto proibido da corrupção, o fruto proibido da falta de perdão. Quantas e quantas vezes hoje nós também somos desobedientes a Deus? Deus pergunta a Adão e Eva: onde vocês estão? Essa pergunta de Jesus não é para saber o lugar físico, mas é para saber o lugar existencial. Porque com a desobediência, eles quebraram a comunhão com Deus. Com a desobediência, eles se afastaram de Deus. Essa pergunta que Jesus faz na primeira leitura, onde vocês estão? É para que eles façam a reflexão e façam o caminho de volta para Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje também Jesus nos pergunta: onde vocês estão? Vocês estão perto de Deus ou estão longe de Deus? Vocês estão obedientes a Deus ou estão desobedientes a Deus? Muitas vezes a resposta
resposta nossa é igual à resposta de Adão e Eva. Muitas vezes queremos justificar nossos erros, queremos transferir nossas culpas, não queremos aceitar que erramos. Adão disse, não foi a mulher disse, não foi a serpente, e ninguém assume que errou, para que Deus possa nos corrigir, para que Deus possa nos perdoar. Meus irmãos e irmãs, não sejamos do grupo que desobedece a Deus, porque nós temos o outro exemplo, o exemplo de Nossa Senhora, mulher obediente a Deus até as últimas consequências. Jesus aqui, um grupo de pessoas diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. E Jesus, ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que obedecem a Deus, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Com essa expressão, Jesus, ele está dizendo, Maria, Nossa Senhora, ela foi escolhida porque ela foi uma mulher obediente, temente a Deus. Com essa expressão, Jesus, ele está dizendo que a condição para fazermos parte da sua família não é a desobediência, mas a obediência à vontade de Deus, obediência aos critérios, aos caminhos, à palavra de Deus. Com essa expressão, Jesus, ele está nos dizendo que a única maneira que nós podemos vencer o mal e vencer o pecado é sendo obediente a Deus, é deixando Deus agir na nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos fazer para esta semana o nosso projeto de vida. Abrir o coração para Deus, deixar Deus agir em nós, viver conforme a palavra de Deus, ser obediente a Deus. Ser obediente a Deus é viver na paz, é viver na unidade. Jesus aqui no Evangelho, ele denuncia um grande pecado, que é o pecado da divisão. Ele diz, olha, famílias são destruídas porque são desunidas. Reinos são destruídos porque são desunidos. Grupos, igrejas, comunidades são destruídas porque são desunidas. Aonde a desunião está presente, ela está presente o diabo. Não está presente a força de Deus. Porque essa palavra, diabo, já significa divisão. E quando ele quer destruir qualquer coisa, família, trabalho, emprego, igreja, grupo, comunidade, a primeira coisa que ele faz é implantar a discórdia, é implantar a semente da divisão. Por isso, meus irmãos e irmãs, ser obediente a Deus é ser do amor, é ser da paz, é ser da unidade, é ser da justiça. Façamos o nosso compromisso para vivermos esta semana e a vida toda. Abrir o coração para Deus e ser obediente a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos